tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania e essa é TV Ponto Terra, www.pontoterra.org.br. À noite do dia 29 de agosto, agora de 2013, a ONG Ponto Terra vai promover um ciclo de palestras sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi sancionada no dia 2 de agosto de 2010. Então, em agosto de 2013, 13 anos da existência aí da Lei 12.305, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nós vamos levar especialistas, doutores, ambientalistas, coletores, catadores de papel, para num debate a gente fazer uma avaliação sobre esta Lei 12.305 e, ao mesmo tempo, levar algumas ideias, tanto para o governo municipal, o governo estadual, quanto o governo federal. E um dos nossos convidados para esse ciclo de palestras é o professor Rafael Tobias, que está conosco aqui hoje na Ponto Terra. Rafael Tobias, em primeiro lugar, obrigado por visitar a nossa Ponto Terra aqui, senhor. Eu que tenho que agradecer a oportunidade. Rafael, vamos conversar um pouco sobre você. Primeiro, a sua formação original, como costumo dizer, normal. Engenharia Civil. Sou engenheiro civil pela UFMG. Depois eu fiz especialização em engenharia sanitária, fiz mestrado em hidráulica e saneamento e fiz um doutorado sobre resíduos sólidos. Então, o Rafael é engenheiro, além de professor, é lógico, ele é mestre e é doutor. O seu doutorado, por exemplo, foi sobre qual tese? Eu estudei a questão de resíduos sólidos, a gestão de lixo em cidades médias aqui de Minas Gerais. Então eu visitei 8 cidades para ter uma ideia do conjunto e, baseado no que eu observei, fiz uma análise da situação. O Rafael Tobias hoje é professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ele é nosso colega enquanto engenheiro, enquanto professor lá da Universidade Federal de Minas Gerais, do DESA, que a gente fala. Depois nós vamos comentar sobre isso. Vamos continuar na sua trajetória ainda fora da universidade. Você faz parte, há algum tempo, do COMAN, Conselho Municipal do Meio Ambiente, tem lá uma presença competente, uma presença inteligente, uma presença diligente também, e você já está lá há algum tempo, né? Fala para nós sobre o COMAN e a sua atuação lá, Rafael. Então eu fui indicado pela universidade, já tem alguns anos, talvez uns 6 anos que eu esteja lá, entre suplência e titularidade, e tenho tentado me manter a par, acho que é uma questão até de cidadania, como interessado nas questões ambientais da cidade, em particular a questão de resíduos, né? Então é uma contribuição que qualquer cidadão, da qual qualquer cidadão se sentiria honrado, né, em ter, por participar de uma maneira, interessante dos destinos ambientais da cidade, em colaborar com esse tipo de iniciativa, em consolidar, acho que é um pouco a questão que hoje se põe em Belo Horizonte, consolidar os procedimentos de gestão ambiental de modo que eles fiquem absolutamente irrecusáveis, que não tenham um retorno, um retrocesso, nas nossas práticas do dia a dia. Então, é uma satisfação, claro, é uma honra para um cidadão poder participar desse conselho, e particularmente representando uma instituição como a minha, que é o UFMG. Para que as pessoas, para que o internauta, para que o telespectador tenha uma informação, ou tenha até uma noção, o COMAN, Conselho Municipal do Meio Ambiente, é composto por 15 membros. Tem o presidente, que é sempre o secretário municipal do Meio Ambiente, 7 pessoas do Poder Público Municipal e 7 pessoas que representam a sociedade civil. Uma dessas representatividades da sociedade civil está a cargo da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, é o professor Rafael Tobias. Uma outra representatividade, eu falo isso com orgulho, das ONGs ambientalistas. Ponto Terra está lá, nós temos assento então no COMAN, representando a sociedade civil. Não é por convite, é por participação e por eleição. Então é bom que as pessoas entendam essa questão. E mais ainda, o COMAN não tem nenhum tipo de remuneração, como efetivamente não deveria ter. Mas é bom que as pessoas entendam isso. E o COMAN foi criado em 1985, então já está aí com alguns anos na estrada e tem prestado bons serviços a Belo Horizonte. Algumas pessoas criticam o COMAN, pode até ter uma certa razão, mas não tem toda a razão. Mas o COMAN, de uma maneira ou de outra, Rafael, faz o seu papel com a questão de condicionantes, medida compensatória. Por exemplo, ontem à noite eu passei lá na praça
na antiga praça do BG, lá em Santa Efigênia, Praça Floriano Peixoto. Está uma beleza. E por que ela está uma beleza? Porque o Coman exigiu, no caso específico da Unimed, a Unimed fez um investimento enorme e a praça está uma beleza. Então o Coman tem o seu lado positivo. Acho que sim. E, de uma certa maneira, está conseguindo segurar, como é que eu diria, impor algumas regras, né, que foram de modo que haja uma distribuição dessas responsabilidades. Quer dizer, seguramente Belo Horizonte é uma cidade muito bem arborizada, a tendência é melhorar. Com certeza, parte desse mérito se deve ao Coman, à atuação do Coman e, obviamente, da Secretaria. O Coman é o braço político, digamos assim, né? A Secretaria que é a parte executiva. Então, assim como essa praça que você mencionou, outros lugares de Belo Horizonte também tem um concurso, inclusive, né? Que exija a melhor praça, que elege a melhor praça, a melhor área em termos de paisagismo, de ajardinamento, que é um pouco de conquista, não é do Coman, sim, da sociedade representada pelo Coman. Eu quero aproveitar a experiência acadêmica, né, do professor Rafael Tobias, porque eu falo enquanto político, enquanto militante da causa ambiental. Eu sou um crítico da cidade de Belo Horizonte em alguns aspectos, por exemplo, na questão da coleta seletiva de lixo. 14% da população de Belo Horizonte, apenas 14% da população de Belo Horizonte tem possibilidade, tem acesso à coleta seletiva de lixo. 14% da população é um índice muito baixo, não, professor Rafael Tobias? E é um índice que está se mantendo há muitos anos. Quer dizer, Belo Horizonte começou com uma iniciativa louvável, é reconhecida nacionalmente como um modelo de gestão preocupada, por exemplo, com a questão de entulho, né? Mas eu tenho a impressão que ela estacionou um pouco, não consegue avançar muito com relação a isso. Agora, o que a gente comentava antes, antigamente era uma questão de uma certa simpatia, alguém, não, vamos fazer alguma coisa, sensibilidade. Hoje, depois da lei que você mencionou, virou uma questão legal. A coleta seletiva é uma exigência legal que não se questiona mais para o poder público se ele vai ou não fazer coleta. Ele tem que fazer porque está na lei, né? Dura lex, sed lex, como a gente diz. Então, Belo Horizonte vai ter que fazer uma coleta muito mais eficiente. Naturalmente, os cidadãos vão ter que participar muito mais ativamente do que a gente faz hoje para colocar esse número num valor, num patamar razoável em termos de coleta seletiva, né? Eu queria lembrar o seguinte, grosso modo, se a gente pegar pelo volume, pela massa de lixo que é produzida na cidade, de vários tipos, em torno de 1% que é reciclado em Belo Horizonte, né? E quando a gente vê notícias internacionais, tem cidades o país até que no seu conjunto reciclam 40%, 50%. Então a gente tem um longo caminho a percorrer ainda, já começamos, mas acho que estamos marcando um pouquinho de passo. É preciso que os poderes hoje, né, existentes resolvam caminhar, mandar que a marcha continue, né? Eu gostaria de aproveitar esse dado importante, embora preocupante, que o professor Rafael Tobias passa para a gente, apenas 1% da massa de lixo que é produzida aqui em Belo Horizonte é reciclado. Queria sugerir a você, telespectador, a você, internauta, que assista um documentário muito interessante, que é denominado Lixo Extraordinário. Mas eu quero aproveitar a presença ilustre aqui, competente, do professor Rafael Tobias e tocar com ele no assunto da Política Nacional de Resíduos Sólidos como um todo. Você já deu aí um comentário da questão da cidade de Belo Horizonte. Eu sou um apaixonado pela Lei 12.305. E você, professor, doutor Rafael Tobias? Não, pois é, como cidadão e como alguém que pretende ter um engajamento na área, claro que eu tenho que apoiar, né? Demorou muito, finalmente ela veio. Acho que ela é uma lei moderna que incorpora conceitos que países avançados demoraram muito mais do que a gente para ter, mas a sensação que me dá um pouco, fazendo uma analogia grosseira, quem dita regra na comunidade europeia, na União Europeia, são países que estão muito mais avançados. Então eles conseguem fazer passar a lei e os países mais atrasados têm que correr atrás para cumprir, porque é a lei. Então eu tenho a impressão que a nossa lei de resíduos sólidos é um pouco assim. Pessoas, grupos sensibilizados, apesar de toda a demora, conseguiram fazer a promulgação da lei, obtiveram a promulgação da lei. Mas me parece que a sociedade ainda não está tão antenada nas questões que a lei aborda. Nós estamos tomara que demore, mas num ciclo econômico muito favorável, nós estamos enriquecendo, ganhando dinheiro, etc, etc. Então o nosso apelo de consumo, nossa resistência aos apelos de consumo é muito pequena. E o resultado do consumo é a produção de resíduos.
Então me parece que a gente vai passar por um período aí meio complicado até que a lei seja efetivamente colocada em prática. E aí o que a gente conversava antes, papel fundamental do Ministério Público para exigir das prefeituras que cumpram a lei, para exigir dos cidadãos que cumpram a lei também. Né? É um trabalho, digamos assim, de parcerias, né, da sociedade com o governo, com as várias instâncias de governo, que não tem que fazer favor a ninguém, não, tem que cumprir a lei. Então acho que a gente vai ter um probleminha, uma decalagem aí, uma defasagem talvez, entre as boas intenções da lei, seguramente que são boas, né, e a colocação dela em prática, até que a gente, bom, Belo Horizonte tem coleta seletiva? Tem, mas 14% convenhamos que é um índice muito baixo, ainda para uma capital com esse recurso todo. Né? Uma das pessoas que está convidada para participar conosco lá do ciclo de palestras é o doutor Alceu Torres, que hoje é o responsável pela coordenação de meio ambiente no Ministério Público Estadual, que, como o professor Rafael Tobias colocou, vai ter um papel importantíssimo. E como a Ponto Terra é uma ONG que representa a sociedade civil, nós vamos cobrar efetivamente do poder público municipal, estadual e federal as exigências dessa lei que são necessárias para até uma mudança de comportamento da sociedade brasileira e do governo brasileiro. Mas nós vemos aqui também, Rafael, para falar um pouco de você, e você tem um livro muito interessante na área de resíduos sólidos. Como que foi essa experiência de escrever o livro? Conta para nós. Aquela propaganda até esqueci de trazer. Mas, na verdade, ele resgata um pouco a experiência que eu já tenho na UFMG há 20 anos, trabalhando com a questão de resíduos, né? Tem outras experiências em paralelo, enfim, tem participado de várias instâncias até políticas, o Coman mais recente, mas em nível metropolitano. Então, nós que estamos nessa área nos ressentimos da falta de material bibliográfico. Tem muito material, mas ainda está um pouco solto. Então foi uma ideia de convergir, de reunir, de resgatar um pouco da minha experiência. É um livro didático, teoricamente para estudante de engenharia, mas alguém que tenha relação com a gestão de resíduos, sob o ponto de vista ambiental, não é uma gestão meramente operacional, né, um enfoque ambiental, mas naturalmente que ele é destinado a outros públicos, né, e tem exercícios propostos, etc, etc. Então eu espero poder contribuir para a geração de informação de boa qualidade, que seja aproveitada, né, de modo que a gente melhore a situação. Nome do livro? Chama-se Elementos de Gestão de Resíduos Sólidos. Né, editora Tessitura aqui de Belo Horizonte. Uma pessoa que estiver nos vendo, nos ouvindo e queira de repente adquirir o livro, como é que faz esse aspecto operacional, comercial? Bom, pode entrar na página da editora, né, na internet, Tessitura Editora, ou telefone 3262-0616. Eu vou pedir ao Daniel para colocar tanto o site quanto o telefone para esse tipo de contato. Mas eu preciso conversar com você também, Rafael Tobias, e fazer um comentário, né? Nós dois somos engenheiros, somos da Universidade Federal de Minas Gerais, e você participa como professor, como doutor que é, de um dos departamentos mais estimados da nossa Escola de Engenharia, da nossa UFMG, que é o DESA, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. São 16 professores, 16 professores. Desses 16 professores, quantos são doutores? Conta um pouco para nós sobre o DESA. Só tem doutores hoje no DESA, né? Qualquer outro concurso hoje já exige doutorado e, naturalmente, ele começou com uma linha, digamos assim, sanitária, né? De origem influência americana. Na década de 50 vieram alguns professores americanos que constituíram um núcleo original, a partir do qual houve esses desdobramentos. Então o departamento já tem vários anos, passou de ser engenharia sanitária para sanitária e ambiental, né? Então incorporou o lado ambiental, é uma questão mais recente até na história da engenharia, de modo que os colegas todos são doutores, com várias linhas de pesquisa associadas a questões ambientais e ou sanitárias, né? Algumas são eminentemente ambientais, outras são sanitárias, e tem a interface entre as duas. E, além das disciplinas que o departamento oferece a todas as engenharias da UFMG... Inclusive tem lá o curso de Engenharia Ambiental que é ligado ao DESA, não é isso? O núcleo principal é do DESA, mas ele tem o departamento de hidráulica, vários departamentos colaboram com esse curso, não é do nosso departamento. Mas o departamento, por sua vez, também colabora com outros cursos. Por exemplo, eu sou alocado atualmente na Escola de Arquitetura para dar uma disciplina que tem relação com a parte sanitária e a parte de resíduos, né? Outros colegas vão para outros cursos também da UFMG. Então, há uma
transversalidade, digamos assim, né, uma superposição. O departamento não se restringe à engenharia, atende outros departamentos, e da mesma forma ele incorpora, digamos assim, elementos de outros departamentos para desenvolver suas atividades. 29 de agosto, vamos me encontrar lá no ciclo de palestras da Ponto Terra? Confirmado. Muito obrigado pela presença aqui do professor Rafael Tobias e muito obrigado a você também, telespectador, internauta, pela sua audiência. Fique sempre conosco, TV Ponto Terra, ONG Ponto Terra.